História misteriosa da assassina mais brutal de todos os tempos. Ela está realmente ameaçando levar as pessoas para o outro mundo, mesmo após sua morte? Não perca. O espírito de uma mulher morta virá dizer o que ela quer dos vivos. Você está assistindo Investigações Psíquicas, um canal de histórias reais. Aqui, pessoas que se autodenominam clarividentes resolvem casos criminais notórios e desvendam enigmas místicos bizarros usando suas habilidades extraordinárias. Neste episódio, Renate Stiefel, uma jovem cantora da Transcarpácia, procurou os médiuns pedindo ajuda. Recentemente, a vida da jovem se tornou um inferno, e tudo começou com o pesadelo que Renate teve há alguns meses. Eu vi uma mulher branca segurando as mãos assim. Quando acordou de manhã, a cantora descobriu que perdeu a voz. Ela não conseguia falar, muito menos cantar. Era o dia da final nacional da seleção Eurovision. Eu tinha que aparecer no palco e cantar muito bem. Me deram algumas injeções muito fortes para eu conseguir cantar pelo menos de alguma forma. Desde então, coisas terríveis têm acontecido com a garota o tempo todo. Eu estava me apresentando em um grande salão de concertos. E no meio de uma música, um grande projetor caiu ao meu lado. Era uma coisa grande de uns 20 quilos. Se eu estivesse um passo à direita de onde eu estava, teria me matado. Conforme o tempo passava, as coisas pioravam ainda mais. Alguns dias depois, ela foi atropelada por uma motocicleta. Eu estava atravessando a rua na faixa de pedestres e senti algo bater nas minhas pernas. E foi isso. Depois desmaiei. Antes de cada incidente que coloca sua vida em perigo, Renata vê o mesmo pesadelo com a mulher de branco segurando sua garganta. Quero pedir aos médiuns que me ajudem a entender o que está acontecendo comigo. E porque toda vez que eu tenho esse sonho, eu sempre me encontro em perigo. As médiuns mais fortes do nosso projeto, Yaroslava Fedorova e Rubina Cibulska, atenderam ao pedido de ajuda da Renata. O espírito do meu avô me visitou ontem à noite. Ele disse algo totalmente estranho. Primeiro, ele me disse que o cachorro não era o que parecia ser. Depois disse: procure pelo círculo de espelho. Mas o pior de tudo, ele disse: se você culpar o inocente, espere pedras do céu. Os videntes vão ver a Renata para tentar entender isso. Entre, por favor. Olá. Alô? Estou muito feliz em ver você aqui. Sempre tenho o mesmo sonho, depois do qual não consigo cantar ou me encontro em situações perigosas. Renata, atrás de você eu vejo algo como uma esfera. Energia na forma de uma esfera. E está se transformando o tempo todo. É algo ruim? Espíritos podem vir em várias formas, como silhuetas translúcidas, esferas, névoas ou outras formas. Renata leva os videntes ao quarto dela para se concentrarem. Oh, brinquedos infantis. Sim, meus fãs me dão brinquedos como presente. Certo. E o que é isso? Uma jovem me deu isso depois de um show. Me dê o cachorro. Você tem uma tesoura? Por quê? Não gosto do que tem dentro. É algo ruim. O que meu avô disse? O cachorro não é o que parece ser. Uau, que surpresa! O que é isso? Uma agulha e uma linha. um amuleto. Como ela pôde? Eu dormi ao lado desse brinquedo. Você pega uma agulha e uma linha e enterra em uma cova por 10 dias.
Depois, você esconde nas coisas de alguém para tirar sua saúde e força. Será que este amuleto é responsável pelas coisas que estão acontecendo com Renata? Nós precisamos nos livrar disso. Vamos queimar isso. Algo me segura aqui. Rubina se busca verifica o quarto da Renata com seu espelho mágico. Mas de repente escapa das mãos dela e se quebra. Rápido, Yaroslava. É por aqui. O que é isso? Quando comecei a verificar com o espelho quebrou, o espírito daquela mulher. Ela estendeu as mãos para mim. Achei que ela ia me estrangular, mas ela apontou para algo. Onde? Este canto aqui. O que é isso? Um disco comum com uma gravação minha e dos meus amigos andando de moto. Círculo de espelho. Foi isso que vovô me disse ontem à noite. Procure pelo círculo de espelho. Coloque-o, por favor. Olha, aqui. Está atrás dela. Olha. Essa mulher. Tem mesmo uma silhueta translúcida no vídeo da Renata. Não pode ser. Eu realmente vejo a imagem de uma mulher nos raios de sol. Espera. Onde estava? Onde é este lugar? Fica a 5 minutos daqui. Vamos lá. O vídeo em que os médiuns viram a estranha silhueta foi gravado na vila de Novitsky. É isso aí. É o lugar do vídeo. Eu vejo um jovem que morreu. Ele perdeu o controle do carro. Os moradores veem os médiuns e se reúnem na rua. E uma mulher morta com crianças. Havia uma mulher que morreu com seus filhos. 2 crianças. Sim, sim. Eu entendo. Eu vejo a criança Sim, sim. que e um carro o atropela. Meu filho também foi morto. Ele tinha 5. Houve muitos acidentes aqui. 4 rapazes bateram o carro lá. Suas cabeças foram arrancadas. A investigação levou os médiuns à Estrada da Morte. Tantos acidentes no mesmo local. Podiam ocorrer 2 ou 3 acidentes em um único mês. Um dia, 5 pessoas morreram de uma vez. Eles tiveram fraturas terríveis nas pernas e no crânio. Sempre que 2 carros colidiam, sempre havia 2 ou 3 corpos. Olhe para esta estrada, sem buracos. A sinalização é clara. Então, qual poderia ser a causa de tantos acidentes? Essas pessoas sempre viam algo. Sabe, parece que quando uma pessoa dirige, ela vê um tipo de brilho ou relâmpago. Eu tinha certeza que era o mesmo espírito que vimos no vídeo ao lado da Renata. Um motorista disse que sentiu algo agarrar o volante enquanto dirigia. Algo agarrou o volante. E algumas sombras atravessam a estrada. Elas podem distrair os motoristas de repente. Nós também íamos entrar em contato com você. Havia outra pergunta. De quem era aquele espírito e o que ele queria? Energia feminina. Renata, por favor, me diga. Onde você viu essa mulher? Descobriu-se que Renata teve pela primeira vez o pesadelo com a mulher de branco no hotel próximo, onde ela e seus pais ficaram enquanto a casa deles estava sendo reformada. Depois ficamos no hotel. Os moradores vão lá com a clarividência. Eu sinto a presença da energia que vimos no seu quintal. Os donos do hotel viram a multidão e nossa equipe e saíram.
Meu nome é Roman. Bem-vindo. Eu sinto a conexão com esse espírito. Tivemos hóspedes que tiraram fotos no nosso jardim e quando voltaram para outras férias, nos mostraram as fotos e havia silhuetas, como anjos, nelas. Descobriu-se que os moradores locais testemunham fenômenos paranormais na área com bastante frequência. Isso significa que qualquer um que a veja está em perigo? Uma atriz famosa ficou no nosso hotel. Ela estava visitando em uma turnê. Disse que viu uma jovem de olhos grandes, emparedada na parede do hotel. Qualquer um que a veja está em perigo. Eles morrem de repente ou cometem suicídio. Os moradores afirmam que muitas pessoas cometeram suicídio aqui, sem razões óbvias. 4 pessoas se enforcaram em um único ano. É uma loucura. Minha vizinha disse que o marido dela viu algumas luzes e foi atrás delas na floresta. Ele disse que estava atrás das luzes, mas depois foi encontrado enforcado na floresta. Eu tinha certeza de que era o mesmo espírito que estava assombrando a Renata. Causou todos aqueles terríveis acidentes de carro e suicídios. Está ali. Estão me dizendo que está ali. Há um entroncamento lá. Uma estrada leva para a floresta e a outra para o castelo na floresta. Acontece que há um lugar chamado Castelo Novitsky, a vários quilômetros daqui. Foi construído no século XIII e agora está parcialmente em ruínas. Os moradores acreditam que todas as coisas estranhas que vêm acontecendo aqui estão ligadas a ele. Eu vi isso sobre o castelo, mas a princípio não entendi o que era. Fiquei assustado porque parecia um anjo com as asas abertas. Era uma sombra branca como a neve que estava voando em círculos sobre o castelo. E então desapareceu. Pertencia a Elizabeth Bathory. Já ouviu falar dela? Era apelidada de Condessa de Sangue. Se não me engano, está listada no Guinness World Records como a mulher mais cruel do mundo. Dizem que teve cerca de 650 vítimas. De acordo com registros históricos, Elizabeth, cujo nome húngaro era Erzsébet, veio da nobre família Bathory, relacionada a um rei polonês. A família de Elizabeth Bathory possuía cerca de 1/3 de todas as terras do então Reino da Hungria, incluindo a área na atual Transcarpátia, onde fica o Castelo Novitsky. Depois de perder o marido, disseram que a mulher se tornou uma assassina em série. Atribuem-se a ela cruéis execuções de virgens de famílias nobres. Dizem que, por recomendação de uma feiticeira, ela tomava banhos de sangue para manter sua juventude e beleza. Existem muitos filmes sobre Elizabeth Bathory. Mas o que a Condessa de Sangue quer dos moradores? Temos que expulsá-la daqui, ou ela trará mais mortes. Tenho a sensação de que alguém está nos observando de lá. Eu sinto a presença de um espírito feminino. Ela está nos observando e nos seguindo. Vou recitar a oração sobre o sal e fazer um círculo. E você fecha e eu vou precisar de velas. Não vai queimar. Ele se recusa. Está vendo? Toda vez que o vento sopra. Dê uma olhada nisso. É aterrorizante. Pedras começaram a cair da torre direto na cabeça dos médiuns, da equipe e dos moradores.
Mas estas paredes estão aqui há séculos e multidões de turistas e moradores visitam o lugar todos os dias. Nada assim jamais aconteceu antes. Pode estar relacionado com o que os médiuns estavam tentando fazer? Naquele momento, eu simplesmente rezei para que ninguém fosse morto por uma pedra. Parecia que metade da parede tinha desabado. Ficamos chocados. Eu tinha muito medo por mim, Rubina e as pessoas. Havia crianças lá. Você viu isso? O que é isso? Ela está infeliz. Espera aí, tem algo estranho aqui. Você a vê? Não a vejo, mas a ouço. Mas eu não entendo o que ela está dizendo. Minden. Minden também tem serra. É alguma língua estrangeira? Sim, é muito provavelmente húngara. Alguém aqui fala húngaro? Todos têm uma história. É mentira. É tudo mentira. É tudo mentira. Ninguém entende o que isso pode significar. O que o espírito da mulher culpada por centenas de mortes está tentando dizer? Enquanto ela tinha um marido, ela estava protegida. Mas havia um homem que odiava seu marido. O homem tinha um título superior. Ele provavelmente era um rei. E então, ele disse a ela: seu marido se foi e uma mulher não pode governar tantas terras. Você me dará parte delas ou se casará com outro homem. E ela foi mostrada ao homem com quem deveria se casar, mas ela recusou. Espera aí. Quer dizer que alguém queria tirar dela a terra e o castelo? O homem era muito rico. Para tirar suas terras e tudo que ela tinha, ele coletou todos os rumores e fofocas de seus arredores. Ele estava tentando convencer todos que ela era uma assassina, uma sádica, uma carniceira. É por isso que ela te contou. Tudo é mentira. Essas mentiras têm vários séculos. Ela foi rotulada como assassina por tantos anos. Mas não é verdade. Como isso é sequer possível? Por séculos, todos pensaram na Condessa Elizabeth Bathory como uma assassina a sangue frio. E como resultado, ela foi condenada e sentenciada. Eu vejo uma espécie de saco de pedra. Estudamos registros históricos e conversamos com pesquisadores especializados nesse tópico, até finalmente encontrarmos um homem que estudou a história do Castelo Nowitzki por toda a sua vida. Ele acha que Elizabeth Bathory foi acusada e condenada sem motivo. Ela foi trancada, emparedada em uma das torres do castelo de Cactice. Recebia comida por uma pequena janela. Passou 2 anos presa. Testemunhas afirmam que ela perdeu a razão e cantava e uivava à noite. Só imagine estar preso em um quarto pequeno, onde você não pode se comunicar com outras pessoas. Historiadores modernos ainda estudam os materiais do julgamento de Elizabeth Bathory. Uma das teorias mais recentes sugere que as provas apresentadas contra a condessa eram infundadas. Você não pode tomar banho de sangue, especialmente em uma banheira. Todo mundo sabe que o sangue engrossa e não pode ser armazenado por muito tempo. Ou seja, esses banhos simplesmente não poderiam existir. Elizabeth Bathory morreu na miséria, a qual foi condenada por seu parente, o Conde Turzo, que era o homem que queria tomar suas terras. O Conde Turzo foi o responsável pelo julgamento e investigação dos supostos crimes de Elizabeth Bathory. Ele também foi a principal testemunha. Após a morte de Elizabeth Bathory, ele herdou parte das terras dela. Lembra das palavras: se você acusa inocentes, espere por pedras do céu? Muitos anos atrás, as pessoas acusaram e sentenciaram a mulher inocente. E essas enormes pedras e outras manifestações. Ela não queria matar ninguém. Ela apenas queria chamar a atenção das pessoas. Ela queria restaurar seu bom nome. É incrível, mas descobrimos que fenômenos paranormais também ocorrem ao redor do castelo de Cactice, na Eslováquia, que também pertenceu a Elizabeth Bathory. Após sua morte, ela foi enterrada na muralha do castelo. Dizem que ainda é possível ouvir gemidos lastimosos e horríveis risadas femininas selvagens lá à noite.
Alguém chora e uiva nas noites no castelo, e fogo ardente pode ser visto pelas janelas. Durante o dia, gatos pretos andam pelo interior. Precisamos libertá-la e fechar o lugar com um círculo. Precisamos reunir as pessoas e recitar uma oração. Feche os olhos e faça a oração por ela. E traga um padre para consagrar este lugar. Sou profundamente grato aos médiums por me ajudarem a esclarecer tudo e entender e sentir as histórias de todas as pessoas desta aldeia. Graças a Deus, destruímos o mito esta noite. É inacreditável. Uma mulher foi jogada numa masmorra e condenada a uma morte terrível por causa de difamação. Por muitos séculos, acreditava-se que ela era uma assassina, quando, na verdade, ela era uma vítima que só desejava uma coisa: justiça. Vingança de outro mundo. O fantasma de um homem persegue sua noiva viva. Não perca a revelação de uma terrível traição e assassinato. Olha, Demídico da Ucrânia e sua filha enviaram-nos uma carta implorando ajuda. Achamos ossos perto de casa e um fantasma tenta nos matar. Socorro. Há alguns anos, quando Olha e a filha plantavam uma árvore atrás de casa, desenterraram algo estranho, ossos embrulhados num pano. Era um pacote e tanto. Eram muitos, e todos tinham este tamanho como o meu. Depois disso, alguma força sobrenatural se estabeleceu na casa. Acordei à noite e vi uma entidade parada, com uma túnica longa. Olha diz que outras pessoas da família dela também viram o fantasma da mulher na casa. Depois disso, todos eles morreram. 5 mortes numa família e todas no dia 18 do mês. O 18. Tia Vera, vovô, tio Serhi, tio Sasha. Olha afirma que já devia ter morrido a essa altura. Na primavera de 2017, uma moto a atingiu, e isso também ocorreu no dia 18 do mês. Isto foi forte. Tinha um hematoma azul escuro por toda a perna. Recentemente, a filha de Olha também viu o fantasma. E uma semana depois, a Ângela quase foi morta por um caminhão. A asa lateral do caminhão se soltou e quase caiu na cabeça dela enquanto ela passava. Quase me matou. Acima de tudo, temo pela minha filha. Imploro aos videntes que salvem nossas vidas. Os especialistas do nosso projeto, Kial Alekperov e Yaroslava Fedorova, concordaram em ajudar Olha e sua filha. Tive um sonho muito estranho ontem à noite. Vi um jovem ajoelhado diante de uma garota, como se estivesse a fazer uma proposta. Depois ele ergueu o rosto para ela, caiu e morreu. E a garota tinha as mãos cobertas de sangue. Mas o que poderia significar? Sabe, enquanto eu estava a trabalhar com as fotografias, eu vi um homem segurando um objeto que parecia uma lua crescente. E ele me disse: encontre-a. Eu não consigo entender. Quem é que eu devo... Mas quando eu estava trabalhando com a foto desta família, meus gênios me disseram para procurar uma mulher com um feixe de caveiras. Vamos tentar resolver tudo isso. Olha, até o número da casa deles é 18. Será que existe alguma ligação entre esse número e o que está acontecendo com eles? Alguém em casa? Por favor, podem entrar. Olá? Alô? Grato por vir. Por favor, segure as cartas. Olha, você disse que achou ossos no quintal. Preciso sentir aquele lugar.
De acordo com meus sentidos, os ossos não são humanos, mas de animal. Só um momento. Não sinto energia negativa vindo do local onde os ossos foram achados. Era um talismã. Foram deixados aqui para atrair prosperidade para sua casa. Vê? Uma mulher da sua família trouxe os ossos, mas ela morreu há muito tempo. O talismã cumpriu o seu propósito. E agora não traz nem bem nem mal. Espera. Meus jeans estão agora me dizendo para sair do pátio. Angela, os jeans me mostram uma cena estranha. Vejo você parada na estrada. Há um veículo perto e tudo à sua volta está em chamas. Eu vejo você cercada por 18 cadáveres. Ocorreu na Alemanha. No verão de 2017, Angela estava viajando na Alemanha e quase sofreu um acidente terrível que foi noticiado pela mídia europeia. 2 ônibus colidiram bem na frente dos olhos dela. Houve um acidente e 18 pessoas morreram queimadas. Disseram que a Angela deveria estar naquele ônibus. Ao chegarmos lá, não havia mais lugares, então esperamos o próximo ônibus. É tão estranho pensar que eu poderia ter estado naquele ônibus também. Posso ter sua mão? Eu vejo que este fantasma tem te assombrado desde que você era criança. Uma menina? Ela começa a sufocar. Você bebeu algo? Líder. Ela foi levada para a UTI quando tinha 9 meses e meio. A mãe recorda com horror como a sua filhinha quase morreu nos seus braços. A menina de repente começou a engasgar-se, depois de alguns goles de leite. O leite que fez sua filha passar mal foi lhe dado por alguém com quem você se dá muito mal. É minha mãe? É minha avó. Que olha e a filha não se comunicavam com a avó da Angela há muito tempo. Não quero dizer isso em público. Melhor irmos para o quintal. Maria. Qual é o nome da sua mãe? Maria. Eu não preciso de você. E nem pense em dar à luz a ela. Minha mãe, Sheila disse que esse bastardo nem deveria existir. Ela quis dizer Angela quando disse isso? Sim, a praguejou. Então, o fantasma que tenta te matar poderia estar ligado a você por magia imposta pela sua mãe? Você e sua mãe brigaram pelo homem que amava. O pai da Angela me deixou quando eu estava grávida. Eu fui até ele e disse que teríamos um bebê, mas ele me mandou abortar. Olha, conheceu um homem chamado Mikhailo há quase 25 anos. O casal namorou por mais de 1 ano. Ele a convidava para sair, dizendo que sonhava que ela seria sua esposa um dia. Ele me disse que costumava ter uma esposa, mas que se divorciou dela. Mas a realidade... Só no 3º mês de gravidez, a mulher descobriu que Mikhailo a estava enganando. Durante todo esse tempo, o homem continuou a viver com a esposa e o filho pequeno. Após aquela decepção, ela nunca mais ousou iniciar novos relacionamentos. Sua mãe achava uma pena que você fosse mãe solteira. A opinião dos outros era mais importante para ela. Mas será que ela poderia estar envolvida nas mortes da... Não, ela não fez magia. Ela é, sobretudo, uma pessoa profundamente infeliz. Isso é verdade. Acho que você deveria perdoar sua mãe. Sinto que ela quer se comunicar com você e com a neta dela. Ela realmente precisa do apoio da família dela. Mas se a avó da Angela nunca fez magia, de onde veio o espírito que persegue a família? É a mão de uma morta. Ela te sufoca sem parar. Veste um vestido claro. Ela é morena e alta. Ela tem me assombrado. De repente vi uma silhueta passando pelo portão. Onde? Atrás do portão. Rápido.
para cá, para o pátio. Perto da casa dela. A anfitriã saiu para falar com os médiuns. Olá. Qual o seu nome? Victoria, eu vi você na televisão. Está tremendo. O que houve? Sinto muito. Não me sinto bem. Cuidado, cuidado. Cuidado. É como se algo estivesse te sufocando, uma mão na sua garganta. A mesma coisa está acontecendo com ela. Victoria é uma jovem mãe. O marido dela trabalha no exterior. E recentemente ela ficou seriamente preocupada com a vida. Não entendi se Victoria era estrangulada pela mesma mulher que caçava a família da Olha, ou se era outra entidade. Me ajude. Precisamos discutir isso. Voltaremos e vamos te ajudar, não se preocupe. Vamos nos separar. Vou à casa da Angela e da Olha. Talvez encontre novas informações lá. Tonizar novamente lá no quintal da Victoria. Um copo d'água, por favor? O que é que está aí, Yaroslav? Há um morto em pé ali. Ele tem olhos escuros, muito parecidos com os seus. Que ele é o meu pai. Enquanto isso, Kial Alekperov está sintonizando a entidade que assombra Victoria. Você está presa a um homem morto. Eu o vejo arrancando algumas fotos das paredes. Acordei cedo de manhã e o meu ícone da Virgem Maria estava no chão. E a minha foto de casamento também estava no chão. Isto é algum tipo de vingança. Este espírito está tentando te estrangular. Às vezes acordo e não consigo respirar, como se alguém me estivesse a sufocar. Espera, quem é o homem que deixou cicatrizes no seu corpo? Meu padrasto. Ele me batia muito e muitas vezes me estrangulava. Fui morar com ele aos 4 anos. Minha mãe se mudou com ele. A cicatriz é dele. Mas a sua mãe viu que o seu padrasto estava abusando de você. Por que ela não fez nada? Nem um pouco. Os vizinhos me salvaram, mas eu fui levada para um orfanato. A mãe da Victoria foi privada dos direitos parentais e seu pai biológico recusou-se a aceitá-la. Espera aí, eu vejo uma silhueta ali. É espírito viril. Me ajude, socorro. Tentar realizar um ritual para pacificar o espírito. Estão me empurrando nas costas. O que ele quer de mim? Eu não sei quem ele é, nem por que ele quer você morto ainda, mas ele está parado bem ao seu lado. Há uma silhueta branca à minha frente. Uma silhueta branca. Estranhamente, Kial Alekperov vê o espírito de um homem enquanto Yaroslava Fedorova sente o espírito do pai de Olha em sua casa. Há uma conexão entre eles? Pai, me diga, por que ele veio? Para te ajudar, porque te amava de verdade, muito mesmo. É verdade. Só um momento. Te cumprimentei e me despedi. Isso mesmo. O pai dela foi o único que veio buscar a Olha da maternidade. Ao ver a neta recém-nascida, o homem beijou a sua mãozinha. E ele fez a mesma coisa antes da sua morte quando se despediu de Angela pela última vez. Ele apontou primeiro para Angela e depois para minha bolsa, onde guardo cartões e pêndulo. Mostre-nos o que é e por que ela volta.
À medida que seguíamos, o peso aumentava. Não consigo entender. Não sei o motivo. Eu senti uma energia bem peculiar do chão. Tem uma ferradura lá embaixo. Meu pai e eu consertávamos o chão e ele a encontrou lá. Ele a pôs de volta e disse: "Deixe lá no ar, deixa lá. Sempre aperte o seu towers." Um homem com uma lua crescente nas mãos. Olá, Yaroslava. Eu preciso da sua ajuda aqui. Temos que ir à Casa da Olha. Não se preocupe, cuidaremos da força que te prende. Com licença. Meu livro diz que esta ferradura não faz mal. Quem te deseja a morte é a quem ela pertencia antes. A primeira dona da casa. Meu livro diz que este lugar pertencia a uma mulher, e é ela quem você vê em sua casa. E tudo isso é porque a casa foi tirada dela à força. Ela era rica. Ela foi despojada de sua casa porque ela tinha riqueza. Meu livro diz que ela era da nobreza. Porque Kharitonenko era o único nobre de toda a região. Ele era um filantropo muito... Os Kharitonenkos foram uma das famílias mais influentes de filantropos e donos de usinas de açúcar nos séculos XIX e XX. Ivan Kharitonenko Jr., um dos principais donos de usinas de açúcar na Ucrânia, tornou sua família famosa. Durante a Revolução Bolchevique, os Kharitonenko tiveram que fugir para a França, mas uma das netas de Ivan Kharitonenko, Maria, ficou. Durante o período de descolaquização, sua propriedade e casa foram tomadas pelos bolcheviques, e o destino da proprietária permaneceu desconhecido. No momento em que aquela mulher foi expulsa de casa, amaldiçoou esta casa e seus futuros donos. Sinto que isso aconteceu no dia 18 de um mês. A mulher com o feixe de caveiras da minha visão matinal era a antiga dona da casa. Yaroslava. Precisamos realizar um ritual. Eu vou purificar a casa da maldição e você vai libertar o espírito da mulher. Sua casa está limpa agora. Ela jamais retornará. Existe aquela entidade maligna ligada à Victoria. Precisamos muito ajudá-la também. Um espírito está tentando matá-la. Ele não está apenas morto. Ele foi assassinado. Victoria, quem você matou? Suas mãos estão no sangue dele. Não, eu jamais matei uma pessoa. Meu livro diz que seu pai biológico está escondendo o segredo de um assassinato. Fica muito longe daqui. Podemos falar com alguém, por favor? Nós não desejamos falar com você. Esta mulher é a esposa do pai da Victoria. Mas por que ela ou o marido dela não querem se apresentar aos videntes? Meu livro diz que um jovem foi morto. E suas mãos e as de seu pai têm sangue dele. Porque meu pai matou o Valéry, meu namorado. Eu o amava. A terrível tragédia ocorreu há 3 anos. Meu pai me ligou e pediu para eu ir lá.
O aniversário dele era logo, e ele me pediu para ajudar com a preparação. Fiquei surpreso. Ele não me ligava há anos. Victoria estava tão desejosa de reatar a relação com o pai biológico que logo atendeu ao pedido. Então, eu fui lá e a festa começou. Ele me perguntou, você está namorando alguém? Eu disse sim. Ele me disse para convidá-lo. O rapaz chegou à noite para buscar Victoria e levá-la para casa, mas seu pai bêbado começou a ameaçar seu noivo. E então pegou uma arma pneumática e disse, vou atirar em você agora. Valerie disse, vá em frente. E então ouvi o tiro. Valerie começou a cair lentamente e eu corri até ele. Ele jazia em meus braços e morreu em meus braços. E então eu percebi. Victoria era a garota da visão que eu tive antes da investigação. Seu pai não recebeu punição por isso. Como é que isso é possível? Eu não testemunhei no tribunal. O pai me pediu para não contar a ninguém, para o bem da nossa comunicação. Victoria foi a única testemunha deste assassinato. Quando a polícia chegou, ela disse que foi um acidente. No fim, o homem recebeu 1 ano de pena suspensa por homicídio negligente, em vez da sentença justa pelo assassinato brutal. Seu pai mentiu para você, enquanto ainda te ignora. Eu estava dirigindo, levando meu filho para o jardim de infância, e ele saiu e nem sequer me cumprimentou. O jovem que foi morto, Valerie, ele te amava muito. E acontece que você o traiu. O noivo assassinado de Victoria vem do outro mundo, magoado pelo que ela fez. Precisamos ir ao local da morte dele. Ele foi assassinado aqui. Você precisa pedir a ele para te perdoar. Nós só podemos ajudar a Eu o escuto. Eu sou culpado, mas só me dou conta disso agora. Por favor, me perdoe. Não me leve para aquele lugar. Eu quero tanto viver. Feche os seus olhos e quebre o espelho. Ele te perdoa porque ele ainda te ama. Estou muito grato. Que investigação incrível! 2 famílias, cada uma com sua própria tragédia. E graças aos clarividentes, vidas foram salvas. Um horrendo triplo assassinato e um poltergeist agressivo. Não perca uma investigação chocante dos videntes. O fantasma de uma criança virá desvendar todos os mistérios. Os médiums embarcam em uma investigação sobre uma série de mortes enigmáticas em uma família ucraniana. Primeiro recebemos uma carta de Serhiy Detiaryov, de 34 anos. O homem teve um sonho com seu pai falecido, mostrando-lhe 6 sepulturas, uma das quais tinha uma placa com o nome de Serhiy. Com medo pela vida, decidiu pedir nossa ajuda. Mas quando nossos jornalistas ligaram para Serhiy, sua irmã Yulia atendeu e contou uma notícia terrível. Seu irmão estava morto. Ele era jovem, nunca teve problemas de saúde. Ele simplesmente caiu enquanto caminhava e foi isso. Uma manhã, Serhiy se sentiu mal a caminho do trabalho. Ele caiu e seu parceiro, que estava com ele, o levantou. Mas então percebeu que algo estava muito errado e começou a chamar por ajuda. As pessoas vieram correndo e chamaram uma ambulância. O homem morreu poucos minutos depois. O coração dele parou abruptamente. A família não entende como foi possível. Alguns dias antes de sua morte, Serhiy passou por um exame médico completo, porque ele estava aterrorizado com os pesadelos sobre sua morte. O check-up não revelou nenhuma indicação que pudesse ameaçar seu bem-estar. E agora, Yulia está tendo os mesmos pesadelos que Serhiy teve antes de morrer. Eu vi as 6 sepulturas. Corri pelo cemitério de uma sepultura para outra e tive um ataque de pânico. Em seu pesadelo, Serhiy estava cavando outra cova ao lado da dele. E Yulia viu seu próprio nome na lápide. Ele estava cavando e eu disse, Senhor, o que está fazendo? E ele disse, siga-me. Yulia Detiaryova tem 32 anos, trabalha em uma mercearia e está criando sozinha sua filha de 7 anos, Alexandra. O pai da menina as abandonou há muito tempo e não se importa com sua filha. Então, se algo acontecer com Yulia, não haverá ninguém para cuidar da menina. E esse é seu maior medo como mãe. 2 dias atrás, minha filha me perguntou,
Mamãe, e se você morrer? Ela estava sentada e chorando. Os videntes são a única esperança da mulher. Nossos clarividentes mais fortes, Kayal Alekperov e Rubina Tsibulska, concordaram em ajudá-la. Eu vi uma sala com paredes claras, e nela havia cadeiras arranjadas em círculo, e um garoto estava no meio do círculo. Ele estava apontando para as cadeiras e dizendo que o último a se sentar vai morrer. Meu livro sagrado está falando uns enigmas. O anjo virou demônio. Quando encontrar a tumba, cave mais fundo. O que isso pode significar? Olá? Olá. Temo pelas nossas vidas, minha e de minha filha. Seu irmão morou aqui? Sim, ele era meu irmão mais velho. Eu sinto que a morte do seu irmão não foi um acidente. Eu senti seu pai. Ele estava frio e fechou o zíper-Owen. E o coração parou como se ele tivesse congelado até a morte. Meu pai morreu voltando do trabalho para casa. Ele foi encontrado em um quebra-vento. Parecia que tinha congelado debaixo de uma árvore. Eu não me sinto bem. Mesmo que seu pai tenha morrido muitos anos atrás, Yulia ainda acha difícil falar sobre isso. Seu pai, Ivan, tinha apenas 45 anos, mas até hoje, Yulia não consegue entender como aconteceu. As temperaturas em outubro não estavam congelantes, e seu pai era um homem saudável, na sua melhor forma. Vocês todos moraram aqui? Rubina, tenho uma sensação forte de que essa casa está emanando energia negativa. Você já encontrou algo estranho nesta área? Sim, uma vez. O espírito do seu pai está apontando para este ponto na parede. Havia uma porta aqui? A coisa que você encontrou estava escondida aqui? Sim, costumava ter uma porta aqui e acima da porta havia uma pequena coroa. Era feita de flores, mas tinha linhas e agulhas dentro. Sinto que uma tragédia ocorreu depois disso. Você perdeu mais alguém? Você perdeu uma criança. E não só uma, mas 2 crianças. Elas se pareciam. Eram gêmeas? Sim, eu os perdi ambos. Você vê sua família nos seus sonhos. Eles estão tentando te avisar de algo, mas eu não sei o que é. Yulia? Eu gostaria de entrar. Sim. O vidente sintoniza a energia da casa. Enquanto isso, Kayal Alekperov continua trabalhando lá fora. Meu livro diz que você não encontrou todos os amuletos. Há uma fonte de energia negativa poderosa por perto. Está em algum lugar aqui. Você pode me trazer uma cadeira e uma faca? É perigoso segurar isso com as mãos nuas. Olha! Meu Deus, o que é isso? Uma agulha. Eu vejo uma agulha. São 3. O que isso significa? 3 agulhas representam 3 mortes. É por isso que seus filhos morreram e você também pode morrer. Este feitiço foi colocado para acabar com a vida da sua família, mas é direcionado especialmente a você, não a sua família. Você pode me dar sua mão, por favor? Eu vejo 2 mulheres. Elas escondem algo naquela parede e depois fogem rapidamente. Elas te invejavam por algum motivo. Precisamos neutralizar essa energia negativa o mais rápido possível. Risos. Enquanto eu realizava o ritual, sentia que algo ruim estava acontecendo com Rubina. Parecia que alguma força sobrenatural estava influenciando-a. Meu colega precisava de ajuda, mas eu não podia interromper o ritual.
Coincidência ou não, mal o vidente terminou o ritual para neutralizar o feitiço, as nuvens se abriram e o sol brilhou. Kaiel, eu não estou me sentindo bem. O que é isso? Meu Deus. O que aconteceu? Me conta. Primeiro, eu ouvi a risada de uma criança nesta sala. Mas quando me aproximei do espelho, ouvi um choro lamentoso. Uma criança de 2 ou 3 anos estava chorando amargamente, pedindo ajuda. Yulia está realmente em grande perigo. A resposta está onde o Triângulo da Morte se encontra. É um lugar onde a mãe morreu. O nome da mãe de Yulia era Natália. Após a morte do marido, ela levou os filhos e mudou-se para uma cidade. Quando Serhi e Yulia cresceram, voltaram para a aldeia e se estabeleceram na casa do pai. No entanto, a mãe deles permaneceu na cidade. Mamãe viveu lá durante seus últimos anos. Precisamos ir lá. Mas que Triângulo da Morte Kaial Alekperov vê? E o que isso tem a ver com Yulia e as mortes na família dela? Quando os psíquicos chegam à casa da mãe de Yulia, já escureceu. A notícia da chegada dos psíquicos se espalhou rapidamente entre os moradores. Pessoas que conheciam e amavam Natália se reúnem em torno do seu quintal. A energia é tão esmagadora. 3 pessoas foram assassinadas aqui. Sinto que 2 delas fazem parte do seu sangue. Ao contrário da terceira. Sim, eu estava aqui. Todos foram encontrados nesta sala. Vejo uma grande poça de sangue aqui. É enorme. É aqui que estava o Triângulo da Morte que mencionei no meu livro. O triângulo era feito dos corpos de seus parentes. Mamãe estava deitada aqui e a menina estava um pouco mais longe enquanto meu irmão estava aqui. Isso é tão horrível. As pessoas estavam se afogando em sangue. Sim, eu vi tudo. O assassinato trágico causou comoção em toda a nação. A mãe de Yulia, seu irmão mais novo, Alexander, que tinha 17 anos, e sua namorada, Dasha, foram assassinados nesta casa. A tragédia aconteceu à noite, quando a família estava em casa. Natalia estava deitada na cama. O tiro atingiu seu braço e ele assassinou as crianças no quarto. Enquanto o assassino recarregava seu rifle, a mulher rastejou até as crianças, mas infelizmente chegou tarde demais para salvá-las. O maníaco disparou sua espingarda 9 vezes e fugiu. O vizinho encontrou os corpos na manhã seguinte e chamou a polícia. Quando eu quebrei a porta e vi, meu cabelo ficou em pé. Natália estava lá. Seu braço parecia ter sido cortado com um machado. E o filho dela estava do lado oposto, com um enorme buraco no peito. Era uma cena aterrorizante. Eu sinto seu irmão segurando a menina pela mão. Ela parece ser a noiva dele. Eles foram enterrados como noivos. Eles se amavam muito. Foi o primeiro amor de ambos e foi muito sincero. Eles poderiam ter sido salvos. Antes de ser morto a tiros, meu irmão chamou uma ambulância e disse que estavam feridos. Esta é a gravação da chamada do menino ferido para o hospital. Estas são as últimas palavras dos irmãos de Yulia. Alô, serviço de emergência médica. Nós estamos feridos. Que tipo de ferimento? Feridos por um tiro. Rua Vinarodna, número 37. Espera um minuto. Por favor, chame a polícia. Só um momento. Espera, por favor, pode repetir o endereço? Primeiro. Alexander morreu alguns minutos depois.
Dizem que a operadora de telefone que aceitou a chamada pediu demissão, incapaz de suportar o choque. Ela simplesmente não conseguia continuar trabalhando lá. Eu sinto que vocês dois deveriam estar aqui. Eu não consigo. É verdade, eu fui mandado de férias. Yulia foi salva por uma coincidência de sorte. Naquela época, ela vivia nesta casa com sua mãe e seu irmão. Mas pouco antes da tragédia, foi mandada para umas férias não programadas e levou sua filha para a vila. O homem que morava aqui os assassinou. O homem morava com Natália e o relacionamento deles azedou. A vítima disse que ele era um parasita na família dela e ele ficou furioso. A mãe da Júlia viveu com seu assassino por 8 anos. Juntos, estavam construindo uma nova casa. E quando Natalia foi diagnosticada com câncer de mama, o homem a ajudou a vencer a doença. Superficialmente, pareciam uma família perfeita. Ninguém sabe o que realmente aconteceu até hoje. Não havia álcool no sangue do assassino. Ninguém consegue entender o que o levou a cometer o crime terrível. O demônio vermelho tomou posse dele. Eu sinto que o assassino está na prisão. O homem se escondeu na sua cidade natal por alguns dias após o assassinato. Quando foi preso, explicou que tinha feito isso porque se sentiu humilhado. Não me lembro exatamente quem e quantas vezes disparei. Quando recobrei os sentidos, vi os 3 corpos. Esta é a reconstituição do assassinato. O assassino a sangue frio está chorando. Agora eu percebi, mas na época não. Eu me sentia meio confuso. Não percebia o que estava fazendo. Meu cérebro não estava funcionando. Sua culpa foi provada e ele foi condenado à prisão perpétua. Mas isso não fez Yulia se sentir melhor. Ela perdeu toda a família. E agora está em perigo também. Você está ouvindo? O que é isso? O que é isso? O espírito de uma mulher. Esta é sua mãe. Ela está segurando um garotinho nos braços. E ele está segurando um brinquedo. Kayal. Este é o garoto que brincou comigo. Me mostrando as cadeiras e dizendo que o último a se sentar vai morrer. Esse garoto era o anjo que virou o demônio que possuiu o homem. Por algum motivo, ele está vingando sua família. Mas por quê? As cartas estão me mostrando como um menino morreu. Ele caiu de um parapeito. A cabeça dele rachou. Sua mãe se sentiu culpada. Mas ela guardou esse segredo para si mesma. A única pessoa que sabia disso era a amiga da sua mãe. Nossos jornalistas encontraram a mulher. O nome dela é Taisia. Ela guardou o segredo da amiga por muitos anos. Oleksi, o segundo filho de Natália, morreu. Foi antes de Yulia nascer. Ele caiu do parapeito e bateu a cabeça no radiador. Houve uma fratura no crânio. Yulia nunca ouviu falar dessa tragédia. Seus pais não queriam traumatizar os outros filhos. Então, nunca contaram a eles sobre a morte do pequeno Oleksi. Precisamos descobrir por que este pequeno anjo, seu irmão, se transformou no demônio e por que ele está buscando vingança contra sua família. O que aconteceu? Ouvi alguém bater na vidraça e ela rachou. Mas parece intacta. Será que a criança quer que vamos para algum lugar? Ele está nos dando um sinal. Você lembra a dica do meu livro? Quando encontrar o túmulo, cave mais fundo. Precisamos encontrar o túmulo dele rápido. Precisamos encontrar. Eu nem sei onde poderia estar. Senão as mortes não vão parar. O mais interessante é que ninguém sabe onde está o túmulo dele. Ninguém jamais visitou o túmulo do garoto. A vila tem 2 cemitérios. Um é antigo e o outro é novo. Este último apareceu há 10 anos, então os médiuns vão para o antigo.
Rubina, precisamos nos separar e encontrar o túmulo do menino. Não é este. Nem este. Verificar quase todo o cemitério levou algumas horas para os médiuns e a equipe. No entanto, eles não conseguiram encontrar onde o irmãozinho de Yulia está enterrado. Sinto algo me chamando naquela direção. É o espírito do seu irmão. Apresse-se. É isso. O espírito se escondeu. Ele foi embora? Temos que procurar. Ele é uma criança. Então está brincando com a gente? Mas eu o vejo sentado naquela tumba. Quem é esse? Quem é esse homem? O espírito do menino diz: eu fui enterrado aqui. Quando li a placa no túmulo, não consegui entender nada. O que aquele homem adulto tinha a ver com o garotinho? Rubina, você lembra que meu livro me disse para cavar mais fundo quando encontrássemos o túmulo? O espírito do seu irmãozinho está chorando, dizendo que era o túmulo dele, mas você não o visitou e o esqueceu. E eventualmente o túmulo dele foi desenterrado e esse homem foi enterrado lá. Se um túmulo foi negligenciado por, digamos, 20 anos e sua cruz de madeira apodreceu, o lote permanece e eles podem enterrar outra pessoa por cima. Os ossos do seu irmãozinho foram moídos com algo feito de aço, como uma pá. E enquanto faziam isso, a alma dele sofria terrivelmente. Ele sentiu muita dor. Foi quando o anjo se tornou demônio. E sua raiva atingiu a família de Yulia como um deslizamento. Ele começou a se vingar depois disso. E seu pai foi levado primeiro no ano seguinte. Sim. O espírito da criança está me dizendo que ele também se vingou do homem que moeu seus ossos com a pá. Ele foi atropelado por um carro. Trabalho aqui há 2 anos, mas foi antes de eu chegar. Ele me disse que encontrou o crânio e esmagou os ossos. O que eu faço com isso? Você nunca deve esquecer seu irmão. Reze por ele. Assim, a alma do seu irmão encontrará paz e ele parará de se vingar. E nós também devemos realizar o ritual. Para bloquear o caminho e acalmar sua alma, ele... Mas o ritual não é realizado em um cemitério. Vamos. Enquanto os videntes procuravam o túmulo do irmão de Yulia, as pessoas se reuniam em frente ao portão do cemitério. Yulia, segura isso. Rezamos por você. Nada mais vai incomodar sua família. Mãe. Muito obrigado. Foi como um peso tirado dos meus ombros. Eu nem podia imaginar que tinha um irmão nascido antes de mim que morreu tão tragicamente. E, acima de tudo, que ele poderia fazer mal à minha família, levando-os um por um.